Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, em Iguape. E este é o programa Presença de Deus, chegando à sua casa para levar um pouco dessa presença que nos conforta, que nos consola e que, sobretudo, nos enche de alegria. Queremos, nestes momentos em que estamos juntos, levar um pouco da Palavra de Deus, levar um pouco da mensagem do Evangelho, sobretudo neste ano em que vivemos um ano especial de oração, convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Estamos fazendo um itinerário juntos há algumas semanas para rezarmos bem, para rezarmos melhor. A oração é a melhor forma, é o melhor caminho para que a gente possa trazer a presença de Deus em nossas vidas. Ao longo deste momento de oração, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Nós vamos rezar por você, vamos rezar pelas tuas intenções, mas para isso é muito importante que você se identifique, coloque seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, de tal forma que nós possamos te identificar. Nós, como eu disse, fazemos há algumas semanas este percurso de vida de oração, né? Como rezar melhor. Caso você queira rever os outros programas desta série, você pode fazê-lo através do meu canal do YouTube, que está aparecendo no seu vídeo, e lá você vai rever as meditações dessa série Presença de Deus e tantas outras meditações que já fizemos ao longo do nosso percurso, do nosso caminho. Vamos iniciar este momento pedindo que Deus se faça presente em nossa vida, em nossa casa, no lugar onde você estiver me acompanhando neste momento. Tenha a certeza, Deus se faz presente e quer que você sorria, quer que você tenha motivos para dar graças, para viver a alegria, sobretudo neste tempo pascal que estamos celebrando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste percurso que estamos fazendo de vida de oração, nesta meditação que agora fazemos, queremos trazer como tema como meditar o Evangelho. E vamos tratar de um método que é muito antigo na Igreja e muito usual, que é a Léxio Divina. Então, a leitura orante da Palavra de Deus. E nós vamos recordar que um dia Jesus estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e ali Jesus exclamou, estando de pé no meio daquela festa: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Ao fazer esta afirmação, Jesus estava recordando, retomando uma antiga profecia de Isaías, lá no capítulo 12, versículo 3, que vai dizer: tirareis água com alegria das fontes da salvação. O próprio Evangelho de Jesus vai nos explicar que estas águas que jorrarão do nosso interior
são nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo. Espírito Santo que recebem todos aqueles que crescem, todos aqueles que creem em Jesus. A luz do Espírito Santo inunda não só a alma de Cristo, mas inunda também a alma de todos aqueles que são seus discípulos, que são seus seguidores. A luz do Espírito Santo ilumina a tua alma, ilumina a tua vida. Jesus envia este Espírito Santo aos corações de todos os fiéis, de todos aqueles que o amam. O Espírito Santo é o amor de Jesus derramado em nossos corações. E nós falamos tanto destas fontes de água viva, e existem muitas fontes de água viva que brotam exatamente do lado aberto de Jesus, que brotam do sangue e da água que jorraram do coração de Jesus, aberto pela lança do soldado, e irradiam através dos sacramentos em toda a vida, em toda a missão da nossa igreja. Então, são exemplos dessas graças que jorram, dessas águas vivas que jorram do coração aberto de Jesus, como eu disse, os sacramentos e também a nossa oração cristã, a nossa união com Deus através dos nossos atos de amor, de caridade. E hoje, então, nesta meditação, nesta reflexão, eu quero trabalhar exatamente uma dessas formas de rios de água viva que jorram do lado aberto de Jesus, lá na cruz, que é exatamente a Léxio Divina, a meditação da Bíblia, a meditação da Palavra de Deus, que se concretiza, que se transforma exatamente em oração. Sobretudo, esta meditação, esta reflexão, a partir do Santo Evangelho. Como eu disse, este programa e os próximos programas vão tratar exatamente da oração que medita a partir do Santo Evangelho. O Evangelho é a síntese, é a melhor síntese, é o melhor resumo de toda a Palavra de Deus, de toda a Sagrada Escritura. Mas vamos falar agora que do Evangelho brotam, como eu disse, rios de água viva. E este é um rio, o Evangelho, do qual emanam 4 fontes. Essas 4 fontes são os Evangelhos, escritos por São Mateus, por São Marcos, por São Lucas e também por São João. Qualquer Bíblia, qualquer boa edição das Sagradas Escrituras, ou até mesmo dos Santos Evangelhos de bolso, vão trazer estes textos sagrados tão importantes, onde estão todas as bases, todos os pressupostos para que a gente viva bem a nossa fé cristã. E quais são estas águas vivas que nós encontramos no Santo Evangelho? Os Evangelhos, eles narram de forma muito profunda e de forma um tanto quanto tocante os detalhes essenciais, os detalhes mais importantes da vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus feito homem no seio da Virgem Maria, de Santa Maria, sempre virgem, sempre pura, e nos transmitem principalmente as riquezas inigualáveis dos seus exemplos, as riquezas do testemunho de Jesus no nosso meio, dos seus ensinamentos. Os Atos dos Apóstolos vão dizer que Jesus é aquele que passa no mundo fazendo o bem. E é deste bem que Jesus fez ao mundo é que nós queremos também viver a nossa vida cristã. Passar por este mundo fazendo o bem é a nossa tarefa como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles chamavam Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Mas Jesus não era simplesmente um grande mestre,
Não era simplesmente o maior mestre humano, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Jesus foi o maior filósofo do mundo, Jesus foi o maior mestre do mundo. Jesus era muito mais do que isso. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo, a palavra de Deus, que se encarnou. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, como eu acabo de dizer, se fez homem no seio da Virgem Maria. Jesus é muito mais do que um professor, do que um mestre, do que um espírito de luz evoluído, como muitos costumam dizer. Vamos lembrar o que diz São João lá no prólogo do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. O Verbo era Deus. Nele havia a vida, e a vida é luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Essa luz, essa vida, são tesouros que nós podemos encontrar, que nós podemos saborear nos 4 evangelhos. Aliás, principalmente nos evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, nós podemos beber desta fonte inesgotável, que é Jesus, que é a presença de Jesus, que continua se perpetuando no mundo através não só dos testemunhos dos apóstolos, do testemunho dos primeiros cristãos, mas da presença de Jesus que se perpetua no mundo através da sua igreja, através de mim, através de você, através de todo batizado. Todos os batizados são chamados a serem alter Cristos, outros Cristos no mundo, outros Cristos na terra, e repetirmos os mesmos gestos, os mesmos passos, as mesmas palavras do Senhor Jesus. E toda a luz que irradia do Evangelho, como eu disse, é um grande tesouro. E quais são esses tesouros? Quais são os tesouros que o Evangelho nos traz? Antes de falar quais são esses tesouros, eu quero lembrar você que este programa, este momento de oração, ele tem o apoio, ele tem o incentivo da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira. Há quase 10 anos eu tenho a alegria de partilhar destes momentos de oração, destes momentos de evangelização que são apoiados, que são incentivados pela Ultrafarma. O Sr. Sidney Oliveira, além de levar saúde com preços muito mais baratos à nossa população brasileira, aquelas pessoas que têm pouca condição, pouco poder de aquisição e podem realizar seus tratamentos com muito mais tranquilidade graças à Ultrafarma, ele também se preocupa em levar a palavra do Evangelho a tantos lares, a tantas pessoas que estão angustiadas, que estão desesperadas. Então, por isso, com alegria, nós fazemos parte desta programação da Ultrafarma, levando boas notícias, não só da palavra de Deus, mas boas notícias também para que você possa cuidar da sua saúde. Então, acessando o site da Ultrafarma que está no seu vídeo, você vai encontrar muitas promoções, você vai encontrar remédio barato de verdade e vai poder cuidar da sua saúde com muito mais qualidade de vida. ultrafarma.com.br, apoiando a Igreja, apoiando a evangelização, levando também a boa palavra até a sua casa. Obrigado, Ultrafarma e Sr. Sidney Oliveira. E como eu dizia, do Evangelho brotam rios de água viva, que são verdadeiros tesouros. E quais são estes tesouros que o Evangelho nos traz? Vendo neles Jesus, pois os Evangelhos nos mostram um retrato. Nós podemos ver Jesus nos Evangelhos, nós podemos ver um retrato do Senhor, como uma fotografia de Cristo, como um raio-x de Cristo ao lermos os Evangelhos. O apóstolo Filipe,
na última ceia, quando Jesus estava se entregando sacramentalmente aos seus discípulos, no pão e no vinho, o apóstolo Filipe diz que pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces? Aquele que me viu, viu também o Pai. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 9. Será que Jesus hoje não pode dizer a você que está em casa, que está me acompanhando, a mesma coisa? Será que você já procurou enxergar nas páginas do Evangelho de Cristo que ali está Deus feito homem, ali está aquele que é imagem e semelhança de Deus, que é a imagem visível de Deus? E por ser a imagem visível de Deus, a presença real de Deus, Ele nos dá luz divina para todas as coisas das nossas vidas. Então, vendo, nós podemos contemplar Jesus nos Evangelhos. Mas também nós podemos contemplar Jesus nos Evangelhos, esse grande tesouro, ouvindo, através dos nossos ouvidos. Isso é, ouvindo com os ouvidos do coração, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente medita a palavra de Deus, quando a gente reflete os ensinamentos de Jesus no Santo Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, é o próprio Cristo que nos fala, é o próprio Jesus que nos fala. Quando nós lemos, quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos emprestando a nossa boca, a nossa voz, a nossa vida para que Jesus seja anunciado, para que Jesus fale. São palavras que saem dos próprios lábios de Jesus quando a gente anuncia o Santo Evangelho, quando a gente anuncia a palavra de Deus. Jesus vai dizer: as minhas palavras são vida. Portanto, se nós ouvimos essas palavras de Jesus, se nós acolhemos essas palavras de Jesus, a nossa vida sempre vai se transformar, a nossa vida sempre vai mudar, a nossa vida sempre vai se encher de alegria. Tudo na nossa vida mudará. Por que será que num momento de crise tantas pessoas abandonam Cristo? Jesus perguntou aos apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Pedro tomou a palavra e disse o que o nosso coração deveria estar continuamente dizendo a Jesus: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Portanto, destas fontes de água viva nascem a vida. Eu quero que você se convença, você que está me ouvindo agora, convença-se de uma coisa: a nossa vida, ela precisa muito mais do que o ar que nós respiramos. Precisa muito mais do que isso. Nossa vida precisa das palavras de Jesus e também do seu exemplo, do seu testemunho, que são palavras muito mais fortes. As atitudes de Jesus com as pessoas que o buscavam constantemente nos falam muito forte ao coração. E são só essas palavras de Jesus, só esse testemunho de Jesus que nos fazem viver a verdade da fé. Só estas palavras de Jesus é que ajudam a nossa vida a se transformar numa vida autêntica, numa vida verdadeira, numa vida que é eterna, que é sem fim. Então, como refletir a nossa existência a partir disso? Se nós tivermos dúvidas do que fazer, de como seguir a nossa vida, de que soluções nós podemos adotar para os nossos caminhos,
naquele momento em que a nossa vida parece não ter uma saída, parece não ter um rumo, uma direção, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E quando a gente aprende a meditar o Evangelho, não demora muito. A gente até tem uma certa facilidade em captar, com a ajuda, com a luz do Espírito Santo, a resposta que Jesus quer dar para os nossos casos concretos, para as nossas dificuldades. A gente vai sempre perceber um sopro do Espírito Santo, uma palavra de Jesus dizendo: segue por aqui, segue por esse caminho, segue por essa direção, não vá por aquele outro caminho. A gente percebe a voz de Deus clamando isso no nosso coração. Se a gente ainda tiver dúvidas, se duvidarmos a respeito da verdade, se a gente duvidar das ideias confusas que muitas vezes permeiam o nosso mundo, permeiam a nossa realidade, tantas interpretações conflitantes que se apresentam como falsas verdades no nosso tempo, nós podemos lembrar que Jesus nos diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando a gente medita sobre o Evangelho, é exatamente isso que acontece. Brilha sobre a nossa alma, brilha sobre a nossa vida a luz da verdade, a verdade nítida, a verdade clara, uma verdade que pode ser anunciada, que pode ser proclamada e que, sobretudo, pode ser vivida. Jesus transmitiu à sua igreja essa verdade. É uma verdade que brilha sobre todos nós nestes ensinamentos da Santa Igreja. E por fim, quantas e quantas vezes nós sentimos a nossa vida vazia, quantas e quantas vezes nós perdemos o sentido da nossa existência, a razão do nosso viver, quantas e quantas vezes nós nos questionamos: por que eu estou aqui? Por que eu ainda estou nesse mundo? Por que eu ainda estou nesse trabalho? Por que eu ainda estou nesse casamento? Por que eu ainda estou aqui com esses meus filhos? Por que eu ainda estou aguentando cuidar de um doente? A gente vai se questionando na nossa existência sobre várias situações que vão se tornando pesados fardos, que vão se tornando situações difíceis. Às vezes a gente se desencanta com muita facilidade diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, e quando tudo murcha, quando tudo parece sem sentido, sem vida, Jesus te diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. E ao meditarmos o Evangelho, ele vai nos dar diversas direções, diversos panoramas, diversos ideais novos de renovação da nossa vida, de renovação da nossa existência. O Evangelho nos abre possibilidades belíssimas que muitas vezes a gente nunca tinha vislumbrado, nunca havia pensado, e de repente o Evangelho nos abre aquele belo caminho pela frente. Isto é a vida, isto é a renovação da vida que o Senhor Jesus nos traz e nos concede. E a gente pode saborear, a gente pode experimentar, quando fazemos isso, aquelas palavras de Jesus lá expressadas no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de São João. Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Hoje nós fizemos uma breve introdução daquilo que nós queremos viver também nos nossos próximos encontros. Nós ainda vamos continuar refletindo a respeito da oração a partir da nossa meditação do Evangelho. Então, esta foi uma pequena introdução. Nos próximos programas eu vou querer voltar neste tema, indicando passos, indicando direções para que a gente possa refletir bem sobre o Santo Evangelho.
E agora, chegando à conclusão deste nosso encontro, deste nosso programa, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as tuas dificuldades. Quero pedir a bênção de Deus sobre os teus objetos de devoção. Quero pedir a bênção de Deus sobre aqueles objetos que você acha que necessita de uma bênção especial, as fotografias, as roupas, os medicamentos, enfim, tudo aquilo que você acha que neste momento precisa de uma bênção especial de Deus. Esse é o momento de fazermos isto. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos, que neste momento rezam conosco, meditam a partir da sua palavra, do seu Evangelho, e que desejam encontrar caminho, verdade e vida em vós. Abençoai suas vidas, dai-lhes a graça da saúde, a proteção de todos os males e perigos e o conforto diante das tribulações. Abençoai seus objetos de devoção e todos os objetos pessoais dos quais pedem neste momento a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco, obrigado por estar conosco neste dia, neste momento. Mantenha essa presença de Deus viva na sua vida, na sua casa. Obrigado ao Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio que nos oferecem à evangelização. E estaremos juntos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá! Me sinto emocionado quando entrevisto os clientes da Ultrafarma e vejo o brilho em seus olhos, em conseguir comprar os seus medicamentos. Aqui é muita economia. Os aposentados é muito melhor comprar remédio aqui, porque fica mais em conta mesmo. Aqui é o lugar de comprar mesmo. Eu agradeço muito o Sidney por dar essa oportunidade às pessoas. Eu dou os parabéns para ele, porque ele pensa nos idosos, nas pessoas de baixa renda, né, que não tem condições de comprar remédio muito caro. E ele vem enviado de Deus. Que ele continue ajudando as pessoas mais pobres, porque os remédios estão caros e aqui onde a gente acha os preços melhor. Que Deus abençoe ele e multiplique os anos de vida dele e a saúde. Viu só, gente? É a Ultrafarma trazendo o medicamento com preço justo ao povo brasileiro. Ultrafarma está no coração da gente. Hoje, em qualquer farmácia, você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos que são muito importantes para manter a nossa saúde. Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente. Sidney Oliveira. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil. A promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio já distribuiu mais de R$1 milhão em prêmios. E agora chegou a sua vez de ganhar carro 0 km, iPhone 15, notebook, R$2.000 e muito mais. Para participar é simples. Você compra R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br em uma das lojas físicas. Depois é só tirar uma foto do cupom fiscal e cadastrar no site. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio.